Então, o nosso tema hoje vai ser sobre as sombras, como se libertar das nossas sombras. Podemos falar sobre o nosso tema de hoje, que é essa energia, essa vibração densa que todos estão sentindo. Hoje eu recebi inúmeras mensagens de pessoas falando que estavam com a cabeça pesada, que estavam sentindo náuseas, que estavam sentindo de certa forma até mesmo uma tristeza desconhecida. Então, vão me falando aí se vocês hoje sentiram alguma sensação no corpo físico, algo que seja estranho para vocês, que vocês não estavam acostumados, como se não fosse de si mesmo. Por que eu falo sobre isso? Essas sensações que nós estamos sentindo, né, de essa vibração baixa que está reverberando, tem relação com toda essa dualidade, com toda essa separação, né, que está acontecendo aqui. Então, toda essa energia de dualidade, de separação, de raiva, de ódio, ela cria uma nuvem tão pesada, uma nuvem tão densa sobre todos nós, que é quase impossível que a gente não sinta. Quem é mais sensível vai sentir também a dor de cabeça muito forte, porque essa nuvem, gente, ela vem com tudo sobre a gente. Então, assim, é um mês que é aconselhado que você faça banhos de limpeza energética, é um mês que é aconselhado que você medite todos os dias, várias vezes ao dia. É um mês que é aconselhado que você faça a oração ao seu anjo da guarda, peça proteção. Por isso que eu vou fazer essa reconexão com o seu anjo da guarda, porque muitos de nós ou de vocês já perderam essa conexão. Então nós vamos fazer um alinhamento novamente. Além disso, gente, façam agradecimentos aos seus anjos, aos seus guardiões, né? Então criem uma rotina mais saudável para que vocês não entrem no caos deste mês. E a gente não vai entrar em questões políticas que não cabem a nós, né? Esse emaranhamento quântico, esse entrelaçamento quântico não nos pertence, a menos que você escolha participar. Então, essa sombra, essa energia te pertence. Então, por isso que eu escolhi esse tema para falar sobre as sombras, tanto pelo motivo de estar lendo o livro O Efeito Sombra, quanto pelas questões que nós estamos sentindo agora e queremos sentir. Então hoje foi só o primeiro dia e a densidade já está lá no auge. Se você quiser estar bem, estar leve e equilibrado, você vai precisar se separar das massas. Você vai precisar se desconectar deste caos. É estar no caos, mas não fazer parte dele, né? Porque de qualquer forma, independente do que for, você vai precisar seguir a sua vida do mesmo jeito. Então não se apeguem às questões do que vai acontecer, de como será. Porque tudo que está acontecendo agora é para gerar divisão, é para gerar dúvida, é para gerar caos. Então a não-luz, ela está agindo fortemente nessas eleições. E se nós não prestarmos bem atenção, a gente vai entrar nesse entrelaçamento quântico. Então hoje, na nossa meditação, eu vou ancorar as forças da luz, vou chamar Arcanjo Miguel e todos os seres de luz que possam vir nos auxiliar para desintegrar, desmanchar este emaranhamento quântico. Nós vamos desconectar cada um de vocês dessas energias negativas. Vamos tirar vocês deste entrelaçamento quântico. Porque sim, cada um de vocês que vibra nesse medo, que vibra na dualidade, na divisão, na separação, no julgamento e na crítica, você já está entrelaçado com essa nuvem negra que é as eleições. Infelizmente, não há outra forma de você sair dessa vibração a não ser realmente vibrar num nível muito mais positivo, cuidar da sua própria energia. Só que às vezes, e na maioria, as pessoas estão fazendo o quê? Elas estão entrando na vibração, elas estão vivendo todos os problemas, entrando num emaranhamento político infinito, né? Sabendo que essas discussões são vazias, essas divisões são vazias, elas não nos levam a lugar nenhum.
Então, se pergunte qual é a necessidade que você tem de lutar e brigar por alguém que não sabe nem que você existe. E às vezes a gente não faz isso nem por alguém que ama, mas por alguém que é desconhecido, a pessoa luta, briga, defende, cria o caos. Porque, na verdade, você foi contaminado com uma nuvem negra chamada sombra coletiva. E a sombra coletiva, ultimamente, ela está extremamente forte, densa. Então, vai ser uma escolha. A partir de agora, qual vai ser a sua escolha? Né? Estar conectado a essa sombra coletiva ou estar separado dessa sombra coletiva? Porque nós podemos e nós temos condições para isso. Né? Nós temos condições de nos desconectarmos dessa energia do coletivo, tá? E se você tem interesse em saber mais sobre o que é as sombras e como se livrar delas, lá no meu canal do YouTube eu estou finalizando o livro O Efeito Sombra e tudo que o que as sombras nos fazem na nossa vida, o que elas nos trazem, quais os bloqueios e as dificuldades que as sombras criam. Eu, inclusive, deixei separado aqui para ler para vocês, que é desse livro, que faz muito sentido com o que a gente está vivendo hoje. Na sombra, eu vou ler um trechinho para vocês, tá? Na sombra, há algo de negação, resistência, medos ocultos e esperanças reprimidas. Então, sempre que eu estou vivendo a minha sombra, eu vou estar vivendo de alguma forma a negação, a resistência, os medos e esperanças reprimidas. Então, qual é o processo que o livro indica aqui de cura, tá? De transformação, na verdade, ressignificação das sombras? É a meditação e a oração. Quanto mais você faz, quanto mais você medita, mais você faz com que esses sentimentos sejam ressignificados na sua vida. Porque meditar significa se conectar com o seu eu verdadeiro, com a sua essência. É como se você saísse das massas e ficasse conectado consigo mesmo. Outro trechinho que eu quero ler aqui para vocês é sobre as projeções, tá? O que está acontecendo ultimamente aqui com relação a essa energia, a essa vibração que nós estamos vivendo? Muitas pessoas estão se projetando nos outros, né? Ou seja, eu estou olhando para o outro e querendo que ele seja aquilo que eu não fui. Ou ainda pior, culpando o outro pelos meus problemas. Ou ainda pior, julgando e criticando o outro pelas dificuldades que eu tenho, pelas minhas próprias, nem sei se existe essa palavra, inações, pela falta de ação, né? Da minha própria falta de ação. Então, quando você se projeta no outro, você cria algumas situações. E eu vou ler aqui para vocês. Prestem atenção nessas informações, porque nesse período que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão se projetando nos outros, criando caos, criando divisão, criando brigas desnecessárias, tá? Se você acha interessante esse tema, né, e principalmente quer trazer o seu amigo para se desconectar das massas, dessas projeções, lembra de enviar essa live, porque nós vamos fazer daqui a pouquinho uma meditação que vai fazer essa limpeza dessa ressonância negativa. Eu vou ler agora para vocês algumas formas típicas que a projeção pode assumir na sua vida. Preste atenção. Superioridade. Eu sei que eu sou melhor que você. Você deveria ver e reconhecer isso. Sabe quando as pessoas dizem, ai, porque eu não sou reconhecido? Porque a pessoa, na verdade, nem ela se reconhece e ela projeta no outro aquilo que nem ela tem condições de fazer. Então, quando você observar que alguém está dizendo, ai, fulano deveria reconhecer o meu trabalho, essa pessoa, ela está se projetando com superioridade perante o outro, porque na verdade ela mesma não se reconhece. Então essa é a maior dificuldade das pessoas, se projetar nos outros, colocando a sua sombra no outro. Vocês já ouviram alguém dizer isso? Ah, fulano deveria me reconhecer, porque eu não sou reconhecido na empresa.
Quantas vezes vocês já ouviram isso ou quantas vezes vocês mesmos falaram sobre isso? E aqui a gente está falando sobre uma questão de superioridade, tá? Lembrando, se vocês estão gostando deste assunto, envia para os seus amigos, vamos fazer essas pessoas aprender. Autoconhecimento é vida. Outra questão que você pode estar se projetando no outro: injustiça. É uma injustiça que essas coisas ruins aconteçam comigo. Eu não mereço isso. Então, quantas vezes a pessoa mesma começa a se colocar até no papel de vítima, né? Que injustiça! Isso não deveria ter acontecido comigo. Só que às vezes as pessoas esquecem que tudo na nossa vida parte de nós mesmos. Ninguém é culpado por nada. Nós é que somos os criadores da nossa realidade. Se ela é positiva ou negativa, não importa. Fomos nós que criamos através dos nossos pensamentos e das nossas ações. Você se projeta no outro quando você é arrogante, tá? Então, quando a pessoa fala essas frases mais típicas: tenho orgulho demais para me incomodar com você. Até a sua presença me irrita. Eu confesso que às vezes eu já falei isso. Fulano de tal me irrita. Acontece, né, minha gente? Então, tá falando sobre arrogância. Por isso que falar sobre sombras é olhar para nós, olhar para os nossos, não seriam defeitos, mas olhar para aquilo que é nosso, sem medo, sem culpa. Então, assumir a nossa sombra é o primeiro passo para a sua cura e transformação. Então, toda vez que você vê alguém se expressando dessa forma, na verdade, a arrogância, que é a sombra dela, está se apresentando, né? Então, a gente tem que saber identificar as nossas próprias sombras. E é verdade, a gente não é fácil a gente trazer a consciência sobre nós mesmos. E as pessoas têm vergonha de falar, né? E não tem porquê. Esse livro, gente, me ensinou muito. Ele é um livro de difícil leitura, de interpretação, porém eu fiz ele comentado, então pode auxiliar vocês. Estão todos os capítulos gravados no YouTube. Outra coisa que mostra, que prova que você está se projetando no outro, tá? Porque quando a gente espera demais do outro, é porque eu quero que eu faça as coisas, mas eu não faço. E aí eu me projeto no outro. Quer ver os pais, né? Não deixam os filhos em paz, porque eles querem que os filhos façam tudo o que eles não fizeram. Quando a gente culpa os outros, quando você está culpando alguém, você está se projetando no outro, porque na verdade quem está se sentindo culpado é você mesmo. Mas para se safar da situação, você joga no outro. Eu não fiz nada, é tudo culpa sua. Quer ver os casais que vivem discutindo, um jogando a culpa no outro? Porque, na realidade, um está se projetando no outro. Então, casais, queridos, se vocês estão com algum problema no seu relacionamento, aquilo que eu não gosto no outro, eu corrijo em mim. Pare de ficar culpando o seu companheiro ou a sua companheira, porque é você que está gerando a própria situação, negativa ou positiva. Idealizar os outros. Aqui é mais os pais mesmo que fazem com os filhos, na maioria das vezes. Meu pai era como um deus quando eu era pequeno. Minha mãe era a melhor mãe do mundo. Ou o homem com quem eu me casar será meu herói. Então, na realidade, quando a gente não consegue conquistar uma coisa, a gente se projeta no outro e a gente quer que o outro faça as coisas, que vá atrás, que realize, que execute. Só que, na verdade, é tudo sobre quem? Sobre eu mesmo, tá? Vocês estão rindo, mas é bem assim mesmo. Gente, vocês não têm ideia como foi ler este livro. Foi cada chinelada ao vivo que eu ficava assim, misericórdia. Se vocês forem ouvir a leitura, vocês vão ver que eu até gaguejava, tá? Porque quantas sombras que se apresentaram bem na minha frente. E é isso. Por isso que autoconhecimento, por isso que essa interação que a gente tem aqui, todo dia a gente aprende um pouquinho por vez.
Não vai acontecer as coisas num milagre de uma vez só. Gente, faz muitos anos que eu estudo, faço cursos, terapia em mim, né? Faço sessões, compro livros, estudo, leio e mesmo assim eu tenho processos para curar. Então vocês me digam, pessoas que fazem sessão uma vez a cada ano, por exemplo, ou que lá de vez em quando lê um livro, será que essa pessoa vai estar caminhando nessa jornada? Né? Então, procurem fazer aquilo que é necessário para a sua cura. A jornada, ela tem espinhos sim, ela tem pedras no caminho e você vai aprender a desviar. O meu trabalho aqui é fazer com que você desvie dos espinhos e das pedras e siga num caminho mais fácil. Por quê, gente? Eu já passei por várias coisas e eu falo para você sobre aquilo que eu vivi. Eu não tenho como falar de uma coisa que eu não vivi, eu não sou esse tipo de terapeuta, tá? Então, o meu papel aqui é fazer com que vocês desviem das pedras e dos espinhos e vão para um caminho mais fácil, né? É esse o meu propósito. Por isso dessas sessões em grupos, por isso essas sessões ao vivo, à distância, porque é para auxiliar vocês, por isso que tem essas lives. E gente, às vezes você nem ganha nada, é realmente fazer aquilo que se ama, né? Fazer aquilo com amor, porque é muito gratificante ver as pessoas que se transformaram, as pessoas que se elevaram através de um conselho, de uma palavra, de uma live. Então é isso que importa nessa jornada. Voltando aqui então ao tema, você se projeta no outro quando você tem ciúmes. Então, você que é ciumento ou ciumenta, saiba que você está se projetando no outro, porque isso é seu e não do outro. Você está pensando em me trair. Eu posso ver isso. Olha as pessoas que vivem com medo de serem traídas ou traídos. Provavelmente você que está se projetando no outro, tá? Então, observe essa linda sombra, ciúmes. É surreal, né? Cada chinelada. Paranoia. Olha que interessante. A paranoia é uma sombra também, tá, gente? Então, assim, quem tem muito medo de ser, eles querem me pegar, eu vejo conspiração, todo mundo quer me fazer mal. Então, essa também a paranoia é uma sombra. E é uma sombra que você projeta no outro. Por quê? A gente tem vergonha de dizer que é ciumento, a gente tem vergonha de dizer que é preconceituoso, que é paranoico. A maioria de nós temos vergonha disso. Então, por isso que é uma sombra, porque a sombra é tudo aquilo que você esconde da sociedade, de si mesmo, com todas as forças. É aquilo que você não quer mostrar para o mundo. Perceberam a diferença? E aqui o livro diz o seguinte, gente: sempre que um desses comportamentos surgir, há um sentimento oculto na sombra que você não consegue encarar. Então você percebe que quando você se projeta no outro, você está se vendo no outro. Quando você tem raiva do outro, você tem raiva de si mesmo. Quando você não consegue se expressar para o outro, é porque você que está bloqueado. Então comece a trabalhar no sentido de que tudo começa em você e não no outro. Não tente mudar o outro primeiro do que a si mesmo. Se você não é capaz de curar a si mesmo, jamais vai conseguir curar o outro. E olha que interessante, tá? A superioridade, ela camufla o sentimento de fracasso. Então, as pessoas que querem se mostrar muito poderosas, eu sou demais, sabe aquelas pessoas que mostram uma superioridade acima da média? Na verdade, elas estão escondendo uma sombra de fracasso. Eles não querem mostrar para o mundo que podem fracassar ou que foram fracassados. Por quê? Aqui, ele diz: camufla o sentimento de fracasso ou de que os outros o rejeitariam se soubessem quem ele realmente é.
Quando a gente se coloca nessa posição de muita superioridade, eu estou escondendo o meu eu verdadeiro, com medo do quê? De não ser aceito, com medo de ser julgado, de ser criticado e ser rejeitado. É por isso que a gente está sempre se moldando para pertencer a grupos, para pertencer a todos os lugares que nós vamos. E isso, essa forma de nos lapidar, nos torna pessoas fora do nosso eu, do nosso ser verdadeiro. Quanto mais você tenta se moldar para a sociedade, mais longe do teu eu você fica. Então você precisa se lapidar para ser quem você é, mesmo que você não se encaixe na sociedade. Você vai perceber que isso é liberdade, não ao contrário. A injustiça, ela camufla o sentimento de pecaminosidade ou a sensação de que você é sempre culpado. Então, na realidade, quando você se sente injustiçado pela vida, pelas pessoas, sabe a pessoa que está sempre falando que foram injustos com ela, que isso não foi legal de ter acontecido? Na realidade, ela está escondendo um sentimento de culpa, né? Então a injustiça esconde o sentimento de culpa. A injustiça é a sombra que esconde a culpa. Se observem se vocês estão tendo esse tipo de comportamento. E a arrogância camufla a raiva acumulada. Então aquelas pessoas bem arrogantes, superiores demais, elas estão escondendo uma raiva acumulada. Só que eles não vão mostrar para o mundo quem eles são, porque ter raiva é uma coisa que foi pré-determinada, que é ruim. E a sombra da raiva, ela vai te perseguir pela vida toda, até que você assuma isso. E assumir significa dizer, eu aceito essa raiva, eu acolho, recebo e deixo ir. Não adianta esconder do mundo. Tudo que você esconde se torna uma sombra. Porque a sombra, por que é a sombra? Porque sempre vai andar atrás de você. Entenderam? E olha só, embaixo da raiva acumulada há uma dor profundamente enraizada. Então, por trás da raiva sempre vai existir uma tristeza, uma dor profunda. Olha só, as pessoas que sempre estão na defensiva. São pessoas que estão camuflando a sensação de que é indigno e fraco. Então, quanto mais na defensiva essa pessoa a sombra que ela está escondendo é de fraqueza, indignidade. Então, aqui é um processo assim de observar as sombras, identificar elas, aceitar, acolher e deixar ir, né? Quando você diz, olha, eu me sinto fraco. Às vezes eu me sinto fraco, tá tudo bem. Estou aqui para aprender e me empoderar. Eu não vou viver a fraqueza, não é isso. Eu vou me empoderar e olhar para esse ponto fraco e me fortalecer. Porque esconder a minha fraqueza é muito pior. A sombra, que é a defensiva, vai sempre estar atrás de mim. Quando você culpa os outros, você está camuflando a sensação de que você está agindo errado e deveria se envergonhar. Então, assim, culpar os outros é colocar uma sombra sobre o próprio erro, a própria culpa, porque você não assume a sua responsabilidade sobre os seus problemas. Então, é mais fácil eu culpar o outro, porque assim eu vou esconder que eu estava agindo errado. E isso vai me trazer a vergonha. Então, você que sente vergonha ou culpa muitos outros, você provavelmente está escondendo a sombra da vergonha. Quando nós idealizamos os outros, tá? E aqui entra também a inveja, viu? Aqui entra também a inveja. E aqui a gente está falando sobre camuflar a sensação de que você é uma criança fraca e indefesa, que precisa de proteção e cuidados. Então, quando você olha para o outro e diz, eu queria ser muito que nem fulano de tal é incrível, eu queria ser que nem ele. Mas isso, idealizar, é quando você quer ter a vida do outro, quer ser o outro, não diferente de admiração.
Quando você olha para alguém e diz, nossa, essa pessoa é maravilhosa, é incrível, né? Mas você não deseja ser ela. Porque desejar ser o outro, idealizar o outro, é você não assumir o seu verdadeiro eu e querer ser alguém que você não é. E o preconceito camufla o sentimento de que você é inferior e merece ser rejeitado. Então, todas as pessoas ali que têm muitos preconceitos, na realidade, elas estão camuflando um sentimento de inferioridade. Então, essa pessoa, ela deveria olhar para essa questão de se sentir menor, de se sentir inferior, da sua pequenez, e entender e compreender da onde que é essa raiz, da onde que vem essa sombra. E as sombras, gente, elas são geradas na nossa infância, quando somos crianças. Se essa pessoa, por exemplo, em algum momento alguém a fez se sentir inferior, né? Essa pessoa, ela vai crescer na vida adulta se sentindo pequeno, porque lá atrás ela sofreu esse trauma. Então, todas as nossas questões, as nossas sombras, elas se iniciam lá na nossa infância. Por isso que é tão importante olhar para a nossa criança interior, olhar para a nossa infância. Compreender a nossa jornada desde o início até agora. E a paranoia. A paranoia camufla uma ansiedade entranhada e sufocante. Então, as pessoas muito paranoicas, elas estão camuflando a ansiedade. Só que muitas pessoas não assumem que são ansiosos porque vão ser criticadas, vão ser julgadas, né? As pessoas não se sentem à vontade de dizer o que estão sentindo. E aí, eu quero entrar em uma outra questão. Quanta dificuldade que as pessoas têm em sentir, quanta dificuldade as pessoas têm em apreciar, em viver. As pessoas não conseguem expressar sentimentos porque simplesmente não têm. Porque, gente, a sociedade, ela cria robôs, né, sem sentimentos. Os sentimentos estão todos na mente. Dificilmente você vê alguém conectado ao coração. Dificilmente você vê alguém que está presente, que sabe apreciar, que sabe viver o aqui e agora. Se olharmos aqui na live, provavelmente, me contem aí, quantos de vocês tiveram ou têm ansiedade? Quantos de vocês tiveram ou têm depressão? Quantos de vocês tiveram ou têm paranoia, né? Então, assim, são sensações que a maioria tem. Só que a maioria está focado no mental, no fazer, no ter, no executar. Difícil. Quando eu falo, vamos nos conectar ou sentir, as pessoas ficam, oi, como assim? Quantas vezes eu já falei, fulano, vamos trabalhar o teu sentir, o prazer pela vida, o apreciar. E as pessoas me perguntam, como é que eu vou fazer isso? Então, gente, essa questão do sentir ela é muito profunda. Porque ela faz com que nós olhemos para o nosso interior. Quando foi a primeira vez que eu me bloqueei de sentir as minhas emoções? Quando foi a primeira vez que eu me bloqueei de sentir o prazer pela vida, de apreciar? E quando a gente vai bloqueando, a gente não bloqueia só para uma coisa, a gente bloqueia para tudo. Então, você não pode bloquear, por exemplo, teve uma discussão, um problema há anos atrás. Eu me bloqueei para sentir o amor, porque eu fui traído. Então, eu vou me bloquear para o amor. Você não bloqueou o amor só para aquela pessoa, você bloqueou para todo mundo. E aí você fecha a tua conexão com o sentir, porque não tem como escolher, eu vou bloquear isso, tá tudo bloqueado. Quando a gente diz, eu amo fulano, mas aí você vê que a pessoa é completamente do campo mental, que a pessoa é completamente conectada ao ter, ao executar, ela está vivendo uma grande ilusão do amor. Porque o amor verdadeiro, ele te leva para a plenitude, ele te leva para níveis elevados de conexão. E você percebe a pessoa que está na plenitude e aquela que está vivendo o amor da mente. Porque onde há amor, não há medo. Guardem isso. Onde há amor, não há medo. Ou seja, ansiedade é um nível de medo e insegurança. E o amor não é o amor que eu sinto pelo marido, pelo irmão, pelo filho.
é o amor incondicional. É o amor por todas as coisas. É o que nos conecta ao nosso eu verdadeiro. Não é só sobre o amor que eu sinto por uma pessoa só. Deixa eu ver aqui. Aqui ele diz, acrescenta inclusive que a sombra, a projeção, né, o se projetar no outro é uma porta aberta para que você crie inúmeros problemas na vida, tá? Para quem tá chegando agora, eu estou comentando um pouquinho sobre esse livro que faz muito sentido com o que nós estamos vivendo agora nesse período e queremos viver neste período de outubro. Gente, lembrando, vou repetir 1000 vezes, não criem dualidade, não criem medo, não criem divisões, separações. Você não precisa gritar para o mundo para ser ouvido que você confia em alguém, que você quer determinada situação. Não faça a separação, não crie a dualidade, porque é isso que as forças escuras desejam. Separar para vencer, é mais ou menos isso. Toda vez que você julga, critica, não interessa o que a pessoa fez, não importa. Se você criou dualidade, se você criou julgamento, se você criou divisão, você se desconectou completamente do seu sentir, do amor verdadeiro, do amor incondicional. Você se desconectou da compaixão e isso não é divino. Mas é a minha opinião e eu tenho que defender. Se você precisa defender qualquer coisa, ela não é verdadeira. Então, a partir do momento em que você se divide, que você julga, que você critica, você se perdeu na dualidade e você se desconectou do amor incondicional, né? A luz, ela vibra no amor incondicional, na neutralidade. Você não precisa escolher lados, porque se você precisa escolher um lado, você também se desconectou da sua essência, tá? Então, reflitam no coração de vocês. Por que tanta dualidade? Por que tanta divisão? Qual é a necessidade que você tem disso? Olha só que interessante. No livro aqui eu quero acrescentar também, ele diz o seguinte: transforme-se no que realmente é. Desse momento em diante, a escuridão já não terá mais nada que você que identifique-se a ela. Ou seja, gente, quando você sai da crítica, quando você sai do julgamento, você não há outra maneira, é só transformação. Então, a sombra ela não tem poder sobre você quando você realmente se transforma para quem você é em essência. Não queira pertencer a grupos, não se lapide para ser igual aos outros, não mude por nada nesse mundo. Porque a única opinião que importa é a sua, para si mesmo. Então, se desconectar desse inconsciente coletivo é primordial se você quiser ter paz neste mês de outubro. Porque a situação ela está assim pegando fogo, porque as pessoas, até os mais espiritualizados, caíram na cilada da divisão e gritam para o mundo, né, batendo no peito certas situações que não há necessidade, porque quando você olha esse tipo de divisão, você sabe que o outro se desconectou do amor incondicional. E lembrando que se a pessoa escolher estar na dualidade, é uma escolha dela e também não me incomoda. Mas aqui, como eu estou falando sobre um tema, eu estou fazendo essas colocações, tá? Olha um recadinho importante aqui. Você está vivendo perto da fonte da consciência se as afirmações a seguir forem verdadeiras. Prestem atenção. Se você está vivendo perto da fonte de consciência elevada, se as afirmações aqui abaixo forem verdadeiras. Você está conectado à fonte de tudo que é, se você está em paz. Se você não pode ser abalado e nem tirado do seu centro por ninguém. Você possui autoconhecimento. Sente compaixão sem julgamento. E é por isso que eu falo, gente, independente do que você é, ou do que você pensa, ou do que o outro fez, ou do que o outro disse,
Se você sente compaixão sem julgamento, você está conectado à fonte. Vê a si mesmo como parte do todo. Percebem a diferença? Você não está no mundo, o mundo está em você. Por que eu estou falando para vocês? Vocês não são o caos, só se vocês realmente escolham ser o caos. Esse caos de outubro, desse momento que o Brasil está vivendo, não é nosso, não é seu, você pode se separar disso. Ah, mas você vive no Brasil e tem toda a questão que vai mudar porque o político não sei o quê. Eu vou seguir sendo quem eu sou, eu vou seguir fazendo as minhas coisas como sempre fiz. E isso não vai mudar nada na minha vida. Vou seguir sendo eu mesmo. As ações, tudo que você faz espontaneamente o beneficiam com facilidade. Seus desejos se manifestam facilmente, sem desgaste nem esforço. Se está difícil, está errado, porque se está difícil é porque você não está conectado à sua essência. Pode executar ações intensas com desprendimento. Então eu posso fazer parte do mundo, né? Mas eu estou me desprendendo do caos. Não está visando nenhum resultado pessoal. Sabe como se render. A realidade de Deus é visível em toda parte. A melhor época é o presente. Então, se você sabe viver o aqui e agora, está conectado ao seu coração, mas principalmente vibra e reverbera na plenitude de ser quem você é, sem as máscaras, a máscara da terapeuta, a máscara da amiga, a máscara da esposa, a máscara da irmã, entende? Então, se liberta dessas máscaras, dessas ilusões, você não é isso. Quando você se der conta de quem você é verdadeiramente, tudo na tua vida vai vir com facilidade. E eu digo isso por experiência. Só que se você permitir que as suas sombras invadam o seu ser e você esconda elas do mundo e de si mesmo, você não vai ter condições de se elevar ou realmente de ser você na mais pura essência. E nós fomos ensinados a ser algo que não somos sempre, né? A ser aquilo que o pai quer, que a mãe quer e assim por diante. Deixa eu ver o que mais que eu quero trazer aqui para vocês. Olha só, eu tô abrindo o livro, gente, bem nas páginas conforme que eu tô falando, eu não tinha deixado marcado. Por outro lado, pode haver sérias razões para que o verdadeiro eu, o self, não esteja se revelando. Estresse excessivo, pressões emocionais, distrações, depressão e ansiedade, falta de disciplina e comprometimento, intenções opostas, a busca de mais de um meio de vida. Sabe as pessoas que têm um trabalho aqui, buscam outro, ficam pulando de galho em galho? Então isso te afasta do seu eu verdadeiro. Sabe as pessoas que não têm comprometimento com as coisas? Vão se afastar cada vez mais do seu eu. E assim, e falando até mesmo sobre a procrastinação, entrando um pouquinho nesse assunto, procrastinar é estar fora de si, é estar fora da sua essência. Porque procrastinar é a negação de si mesmo, e negar as próprias realizações. Quando você procrastina para fazer algum tipo de trabalho, é porque você está negando o teu próprio potencial. Eu não vou fazer isso, porque se você fizesse, você seria visto, você se reconheceria, você estaria em um novo nível, um novo patamar de energia. E isso vale para tudo na vida, desde uma dieta, desde exercícios físicos, tudo, leitura, tudo. Então, se você procrastina para ler, você está negando o próprio aprendizado. E não é culpa de ninguém, porque as pessoas têm mania de dizer, eu sou procrastinadora. Mas você é procrastinador, mas e aí, vai fazer o quê? Não existe um milagre. É uma mudança de consciência, de pensamento que fazem toda a diferença. Nossa, olha a hora passando voando, gente. Olha, eu vou ler só mais um pedacinho e depois nós vamos fazer a meditação, tá? Lembrando que antes dessa leitura, já encaminhe para as pessoas que vocês desejam trazer paz e equilíbrio. Nós vamos fazer o corte energético dessa ressonância negativa, do entrelaçamento quântico
desse processo negativo que vivemos aí, tá? Então, se você realmente deseja o bem de alguém, envie essa live para ela, que em breve nós já vamos começar a nossa meditação. Na sombra, há algo de negação, resistência, medos ocultos, né? Então, quando você começa a entender que quando há negação, resistência e medos ocultos, você realmente está deixando que a sombra tome conta da sua vida. Deixa eu ver se eu tinha deixado mais alguma coisa aqui. Eu acho que era isso. Acho que era isso sobre a sombra. Lembrando, gente, hoje eu fiz a leitura sobre o perdão e a compaixão. Fez muito sentido com o momento que nós estamos vivendo, tá? Eu tenho mais uma coisinha que eu quero mostrar para vocês aqui. Só um minutinho. Olha, eu deixei esse post aqui. Quem não viu, por favor, vai e olha esse post que eu falei sobre as sombras. Nesse post aqui, tem uma tarefa para vocês, tá? Eu já vou falar aqui, mas vocês façam em casa, que é essencial para quem deseja se transformar. Nessa postagem, eu falei que tudo aquilo que eu não gosto no outro está em mim, portanto, eu corrijo em mim. E lá tem uma lista, você vai fazer a lista das coisas que você não gosta no outro e a lista daquilo que você gosta no outro. Então, meus queridos, façam essa lista e observem. Aquilo que você não gosta no outro são as suas sombras. Aquilo que você gosta no outro é aquilo que você tem dentro de si. Então, é uma forma de vocês identificarem as suas potências e as suas sombras, né? Como vocês vão trabalhar as suas sombras? Vem comigo, vem para as leituras, vem para as lives, vem para as sessões, vem para os grupos. Porque, gente, se vocês não irem atrás daquilo que vocês desejam, vai ficar complicado o seu processo de transformação. Não é só em uma live ou num livro que vocês vão se transformar. Então, procurem ajuda terapêutica, façam sessões energéticas, leiam os seus livros, façam as meditações. São pequenos movimentos que levam você à grandiosidade, tá? É o nosso momento de iniciarmos a nossa meditação. Então, eu peço que vocês deitem relaxadamente, fiquem onde vocês estão, mas relaxados, tranquilos. Então, vamos respirando profundamente. E nesse momento, então vamos agora nos concentrando. Cada um vai mentalizando o seu coração, vai sentindo as batidas do seu coração, esse pulsar, essa intensidade de seu coração. Vai ouvindo as batidas do seu coração. É como se uma porta de luz branca incandescente começasse a abrir do seu coração. É nessa porta que os dragões celestiais da luz começam a se conectar a você. Lá do grande sol central, desce um fio de luz dourado e vai tocando em seu coração nessa porta que se abriu. Todo o seu corpo começa a se iluminar. Todo o seu corpo começa a sentir essa conexão. Eu sou a poderosa presença divina, ativando, plasmando e acoplando sobre cada um de vocês uma pirâmide de fogo incandescente que desce sobre o seu corpo agora e se acomoda ao longo do seu corpo. E o fogo incandescente desta pirâmide se expande e se espalha por todo o seu corpo agora. Este fogo incandescente é o fogo celestial de Deus, o fogo celestial do grande sol central cósmico. E nesse momento, os dragões do raio azul
o trono de Shekinah, os grandes felinos, vem nos auxiliar neste processo. E os dragões do raio azul começam agora a envolver cada um de vocês em um circuito eletromagnético de proteção, que é invencível e invulnerável a qualquer energia negativa. Não há nada neste mundo que os amados dragões não sejam capazes de curar, limpar e purificar. Arcanjo Miguel vem com seu manto sagrado. Ele confere a invisibilidade contra toda e qualquer energia negativa e as forças do mal. Você está envolvido agora na energia do fogo dos dragões. Os dragões do fogo estão agora queimando, dissipando, desprogramando e desconectando do seu campo toda a ressonância negativa do inconsciente coletivo. Os dragões do fogo têm o poder de queimar, dissolver, desprogramar o entrelaçamento quântico com o inconsciente coletivo. Os dragões permanecem voando, girando em sua volta e queimando e dissolvendo o emaranhamento quântico, a ressonância negativa deste inconsciente coletivo, deste caos, do medo, da insegurança. Os dragões do fogo são seres de luz incansáveis, que trabalham na sua cura, na sua proteção. Os dragões do fogo queimam e dissipam todo o emaranhamento quântico com qualquer pessoa que você tenha se conectado de forma negativa. Deixa que este fogo celestial possa purificar o vosso ser por inteiro, em nível celular. Os anjos de Deus estão agora criando selos de amor, selos de cura e envolvendo cada um de vocês. Eu estou convocando os dragões do gelo para que me auxiliem, me ajude agora a liberar de cada um de vocês todas as ilusões do ego, as inseguranças, a resistência. Que os dragões do gelo comecem a trabalhar, dissolvendo e desprogramando todas as holografias e as ilusões que impedem você de acessar o seu eu verdadeiro, de ser essência. Os dragões do raio verde se apresentam e trabalham agora jogando o fogo verde, o fogo celestial verde, para que você veja a verdade além do véu, para que você veja a verdade além do julgamento e da crítica. Poderosa força do fogo celestial verde, mostra-nos a verdade além do medo, mostra-nos a verdade além do ego. Que todas as ilusões sejam dissolvidas pelo poder do fogo celestial verde. Os dragões do raio branco, Mestre Serafis Bem, Isis, desejam trabalhar agora no vosso campo para desprogramar, dissolver e remover todos os pensamentos negativos, vitimismo, dissolvendo todos os pensamentos que bloqueiam você de prosperar,
de ser abundante em todas as áreas da sua vida. Os dragões do raio branco limpam de seu mental todos os bloqueios, as travas, as crenças limitantes que impedem você de ver a verdade além do véu, de acessar o seu eu verdadeiro. A todos que estiverem prontos, os dragões celestiais da luz vão criando agora um selo mágico da paz, que vai se acoplando, vai sendo ativado no seu mental inferior, para que você seja elevado a um nível de consciência, de purificação, de equilíbrio. Que você esteja em paz agora, enquanto os dragões do fogo permanecem queimando e dissolvendo todo o entrelaçamento quântico, todo o emaranhamento quântico. Repita a si mesmo: eu me liberto de todas as conexões negativas. Eu sou a poderosa presença divina, livre de qualquer tipo de emaranhamento quântico ou entrelaçamento quântico. Repita a si mesmo: eu sou uno com o cosmos. Eu sou uno com o amor incondicional. Nesse momento, os felinos, o trono de Shekinah, Arcanjo Metatron e seus guardiões trabalham removendo do seu campo todos os seres negativos que estão manipulando a vossa consciência. Os dragões removem de seu campo todos os seres negativos que estão drenando a vossa energia, todos sendo levados para o grande sol central. Os dragões removem de vosso campo tudo aquilo que não representa luz, paz, amor e compaixão. Não há nada neste mundo que os amados dragões não sejam capazes de curar, transformar e limpar. Eu convoco também os amados arcturianos que venham nos auxiliar agora e remover todas as tecnologias intrusas, artefatos que foram instalados negativamente em seu campo. Que os amados arcturianos possam remover todas as tecnologias intrusas. Amados dragões celestiais da luz, é decretado e comandado que tudo que foi inserido negativamente no campo de cada um que aqui participa, que todos os downloads ou energias negativas, tecnologias que foram baixados de forma inconsciente ou conscientemente, possam ser agora removidas, destruídas, desfeitas, desconectadas do campo de energia deste grupo. Dragões, é convocada a vossa presença para que neste momento elevem a frequência vibracional em níveis de energia intensos, capazes de limpar, purificar todos os traumas do corpo físico. Peço aos amados arcturianos que ativem agora a câmara do amor e da alegria. E a todos aqueles que necessitarem desta câmara do amor e da alegria, possam permanecer durante a vossa noite de sono. Vamos ativando o cilindro dourado arcturiano, levantando este cilindro
e vai levando embora todas as interferências, energias negativas. Cada um de vocês vai recebendo um banho de luz do cristal líquido arcturiano. Vosso campo vai sendo purificado, vosso campo vai sendo energizado. Eu convoco agora os dragões do amor, Mãe Maria, Maria Madalena, os sacerdotes da luz branca, o raio rosa, os dragões do raio magenta, e peço que envolvam cada um de vocês na energia sublime do amor, chegando até a corrente sanguínea, expandindo a alegria, o sentir, abrindo seu cardíaco para o amor. A energia dos dragões magenta conecta diretamente ao seu cardíaco, expandindo uma frequência intensa para todo o seu corpo. Peço aos anjos celestiais, aos meus 3 anjos da alta magia, para que façam o vosso aterramento, a vossa conexão com o centro da Terra. Que vocês permaneçam invisível a toda energia mal qualificada, protegidos com o manto da invisibilidade de Arcanjo Miguel, pelo tempo que a vossa alma necessitar. Que esta pirâmide de fogo permaneça ativado permanentemente, 24 horas, queimando e dissolvendo qualquer energia negativa. Que o amor, a paz e a compaixão estejam presentes em sua vida. Que essa semana se inicie numa energia de paz, de equilíbrio, de união, de compaixão e não mais de divisão. Que você se liberte do julgamento e da necessidade de separar, de dividir. Que você escolha a neutralidade acima de tudo. Escolha ser você. Que você seja a sua própria essência. Que essa semana seja repleta de infinitas possibilidades. Que essa semana reverbere na energia do raio dourado. Que você brilhe na prosperidade e na abundância, pois este é o seu direito divino. Que você reverbere durante toda essa semana em tudo o que há de melhor. Você merece e tudo vai ficar bem. Confia, é seu direito divino ser feliz, estar em paz e conectado somente às energias mais elevadas. Que assim seja e assim é para todos sempre. Gratidão a todos os seres de luz que trabalharam aqui, que conectaram cada um de vocês a energias elevadas, que você leve essa frequência para a sua vida e transmita essa energia aos outros, que você possa ser um canal de luz, de amor, de alegria e de união. Gratidão, gratidão, gratidão. Respira profundamente e vai voltando para o aqui e agora. Vamos voltando em 1, em 2 e 3. Vamos acoplando todos os corpos em 1, em 2 e 3. Vamos fechando o campo, limpando qualquer ressonância, cada um ficando com o que é seu. Amor e luz, voltando em 1, em 2 e 3. Respira profundamente, meus queridos. Vamos voltando. Vai respirando profundamente. Queridos, gratidão pela presença de todos vocês aqui. Lembrando que toda segunda-feira
Nós vamos ter live às 21 horas. É um papo de terapia com uma pequena meditação, né? Uma amostra do que é essa energia dos dragões. E diariamente às 9h30 da manhã eu faço a leitura de livros. Agora nós estamos lendo o livro O Efeito Sombra e está lá no meu canal do YouTube. Que mais, gente? Então, acho que eu já passei todos os recados, né? Gratidão a cada um de vocês que esteve aqui comigo nessa hora maravilhosa, 1h16. Fico muito feliz por vocês estarem aqui e é uma honra poder auxiliar vocês neste processo do autoconhecimento. Fiquem bem, permaneçam nessa energia, permaneçam nessa vibração. É direito divino de vocês estar bem e equilibrado. Gratidão, meus queridos, e até a próxima. Lembrando que todas as lives também ficam salvas no YouTube. E esta meditação vocês podem repetir ela também, certo? Beijo e até a próxima!